Aí ele deu uma questão enorme, né? Parece um livro, mas é uma das questões mais interessantes que eu já vi sobre esses conceitos em prova. Vamos lá. Sabendo que, ao se preencher os campos de informação indicados na página mostrada, ou seja, aquela página, você preenchia dados sobre pesquisa no site do STJ. Clicar no botão consultar, uma aplicação cliente-servidor será iniciada entre um servidor do sítio do STJ e o computador do usuário. É correto concluir que, com base nos conceitos e modos de funcionamento da internet atuais, um conjunto de protocolos de comunicação denominado TCP/IP será utilizado para possibilitar a troca de informações entre o servidor e o cliente. Com o uso desses protocolos, as informações são enviadas na forma de pacotes, que contém cada um, além da informação a ser enviada e de outros dados, o número IP do computador de destino. Nessa comunicação, é possível que pacotes referentes a uma mesma informação trafeguem pela rede por caminhos diferentes entre a origem e o destino. Questão correta, e vem as dúvidas. Poxa, professor, mas ele não falou só do TCP/IP. Ele aprontou uma confusão, fez um texto enorme. Me explica melhor essa questão. Essa questão, simplesmente, se você entender ela, você entende o funcionamento da família TCP/IP. Você consegue entender como a internet funciona. Então vamos lá, deixa eu tentar explicar o que foi essa questão aí. A internet é baseada num sistema que nós conhecemos como cliente, nosso, meu computador, servidor, onde está armazenado as informações na rede. Quando você conecta a internet, o seu computador, através de um protocolo chamado DHCP, ele vai gerar para o seu computador um outro protocolo, que é um número, que ele citou aqui, ó, conhecido como número IP do computador. Porque cada computador que se conecta à rede possui um número IP. Esse número IP é o número que identifica a minha máquina na rede. Então, se eu conecto agora na internet, a minha máquina possui um número IP. Se você está conectado agora na internet, você está com um número IP. E outra, não existem números IPs diferentes. É um número que eu vou mostrar, tá, para vocês um pouco mais adiante, mas é um número que vai se alterar cada vez que você conecta. Por isso nós conhecemos muito como IP dinâmico, que é um IP variável. Ele varia a cada vez que você conecta. Quando você está conectado, que você ganhou esse número, entra em cena o envio de dados do servidor para a sua máquina. E os dados na rede, eles não viajam inteiros, não necessariamente. Dependendo do tamanho do dado, ele vai ser enviado para o seu computador em forma de pacotes. Vamos supor que eu quero guardar um tijolo dentro do meu carro, no porta-mala, e esse tijolo não cabe, ele é muito grande. Então eu quebro o tijolo em pedaços, eu coloco os pedaços dentro do porta-mala, aí já caberiam. As informações na rede viajam assim. Dependendo do tamanho da informação, ela é quebrada em pacotes. E esses pacotes viajam na rede. E o mais curioso, que ele citou aqui também, que as informações não necessariamente viajam pelo mesmo caminho. Elas podem viajar por caminhos diferentes entre a origem e o destino. Então o roteador define como que o pacote vai ser enviado na rede. E esses pacotes viajam por caminhos até chegar no seu computador. Então a questão perfeita que ele citou, a família TCP/IP, as informações mais importantes da questão, citou a aplicação entre servidor e o cliente, que é o paradigma atual da internet, citou que, além da informação nos pacotes, também vem um número IP do computador e também citou que os pacotes não viajam necessariamente pela mesma rota, podem viajar por caminhos diferentes. Questão perfeita. Entenda essa questão que você vai entender como é o funcionamento da internet. E aí está a família, que eu tanto falei aqui, esse conjunto de protocolos TCP/IP. Existem diversos protocolos aí fazendo o papel de ajuda do TCP/IP. Aí temos o HTTP, temos o HTTPS, temos o IMAP, o IMAP,
SMTP, IRC, POP, SNMP, UIP, DHCP, TCP, Telnet, FTP e outros. Nossa, professor, eu tenho que saber todos? Tem. As provas vão cobrar esses protocolos de você. Ele vai querer saber o que cada protocolo desse vai fazer, onde se aplica a função de cada protocolo. E é isso que nós iremos estudar a partir de agora. Começando com o tão famoso aí protocolo HTTP. Como que seria a definição de HTTP? Olha lá, sigla de Hypertext Transfer Protocol, que em português quer dizer protocolo de transferência de hipertexto. Este protocolo é o conjunto de regras que permite a transferência de informações na web. Que tipo de informações é essa na web que ele permite? Os hipertextos. E hipertextos eu expliquei mais cedo, que são o quê? Sites. Então, toda vez que ele te pedir na prova a ideia de protocolo relacionado a site, é o HTTP. Pode entrar aí, quando você entrar no site do Procursos, entrar no site do professor Fabrício, você vai ver que lá na barra de endereços contém o protocolo HTTP, porque é esse que é o protocolo responsável em transferir os sites, ou seja, transferir os hipertextos. Então não tem segredo na hora da prova. É associar HTTP à parte de site. Aí você ficará tranquilo. Como exemplo, vamos pegar uma do CESP aí, ó. O protocolo HTTP permite o acesso a páginas em uma internet com o uso de um navegador. Questãozinha pequena, simples e direto ao assunto. Olha lá. Ele está associando quem? HTTP a páginas na internet. E você usa quem para você acessar uma página na internet? Um navegador, ou então conhecido como browser, que nós citamos agorinha atrás. Questão correta. Outra do CESP. Quando você digita o endereço de uma página web, o termo HTTP significa o protocolo de acesso a páginas em formato HTML, por exemplo. Essa está um pouquinho mais chata, mas é uma questão também simples. Primeiro que eles relacionou HTTP ao acesso a páginas. Perfeito. Questão ideal. Mas páginas em formato HTML, professor, eu nunca vi falar em HTML. O HTML não é um protocolo? Não, HTML não é um protocolo. HTML é apenas a linguagem que é utilizada para desenvolver as páginas da internet. Então, quando você vai desenvolver uma página na internet, a linguagem que poderá ser usada ali é o HTML, que nós veremos isso um pouquinho para frente. Então, só amarrem que HTML pode ser amarrado ao desenvolvimento de páginas. Então, a questão está também correta. Agora temos uma aqui da FUNRIO, onde ele diz: o protocolo HTTP tem a função básica de... Então, vamos procurar. Transferir arquivos. Básico de fazer isso, não. Traduzir o URL em endereço IP. O que é o URL, professor? Endereço. Isso aqui nós vamos ver também. Quem traduz o URL em endereço IP chama-se DNS. Nós ainda iremos estudar. Evitar o acesso não autorizado aos recursos de uma rede. Não, geralmente quem faz isso é o firewall, que também estará no pacote de curso que você irá assistir. Criar páginas dinâmicas. Não, isso aí já é a linguagem que você utiliza. Por exemplo, HTML. Então você desenvolve páginas pela linguagem. E letra E, exibir páginas no formato, como ele citou na questão anterior, formato HTML. E de novo, ele associou o protocolo a páginas, a hipertextos, hipermídia. Então esse é o papel do famoso protocolo HTTP.